Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de exercícios desta playlist de sequências e séries numéricas e, na sequência, 33ª aula da playlist. Então, como eu já falei para vocês, agora a gente vai começar um combo de aulas de exercícios e nesta primeira aula eu vou apenas fazer alguns exercícios de convergência e divergências de sequência, que seria a nossa primeira parte. Porém, vocês vão perceber em um determinado exemplo, que é o último dessa aula, que eu recorri a um resultado de série para resolver um problema de sequência. Então, significa que os nossos exemplos, eles não estão necessariamente isolados por assuntos, tá certo? Então, ó, eu tenho aí, então, verificar se essas séries elas são convergentes ou divergentes. Em caso de convergência, que pelos testes que a gente já vai utilizar, já vai falar qual que é o seu limite. Então, ó, o primeiro deles, vamos nos preocupar primeiro com esse item A, que é 1 sobre 2 elevado a n, 1 mais 2 sobre n elevado a n, né? Esse item aqui, pessoal, é aquela situação que eu vou usar aquele resultado que eu vou pegar uma função de forma que os pontos da função estão sobre o gráfico, que os pontos da sequência estão sobre o gráfico da função, ok? Que é aquele primeiro resultado de sequências. Então, ó, primeira coisa, seja a minha f de x igual a 1 mais 2 sobre x elevado a x, ok? Logo, o que eu tenho que fazer aqui? Ah, professor, isso aqui vai dar E. Não, calma, lembre do processo. Tanto é que daqui a pouco vai ter um exemplo que eu vou precisar desse processo de aplicar o ln dos dois lados para fazer aquela potência x tombar. Tá certo? Então, não vá naquela coisa do tipo, como é isso daí, f, isso daí elevado a 2, então daí elevado a 2. Não, vamos aplicar o processo certinho, que é aplicar o ln dos dois lados, para quê? Para que eu possa tombar aquela potência. Então, isso fica ln de 1 mais 2 sobre x elevado a x, que é x vezes o ln de 1 mais 2 sobre x. E agora sim, a gente aplica o limite, né? Vamos aplicar o limite nessa igualdade, esse e aqui, né? Então, o limite do ln do f de x, quando x vai a infinito, positivo, é igual ao limite de x tendendo ao infinito de x vezes o ln de 1 mais 2 sobre x. E eu vou escrever esse limite aqui agora como sendo o limite, lembrando que isso aqui dá uma indeterminação, porque vai dar infinito vezes zero, tá? Dá infinito vezes zero, justamente porque aqui vai a zero, né? 2 sobre x, quando x vai a infinito, vai a zero, ln de 1 é zero. Então, dá infinito vezes zero, que é uma indeterminação. Toda indeterminação do tipo zero vezes infinito, quando eu tenho um limite desse tipo, a ideia é pegar o que é zero e passar dividindo, ficando infinito por infinito, ou então pegar o que é infinito e passar dividindo, dando zero sobre zero. Isso depende muito de problema para problema, tá certo? Nesse caso aqui, eu fiz isso, ó. Eu peguei e mantive o ln no numerador, e óbvio, quando eu falo passar dividindo, tem que passar dividindo de forma que eu adapte o problema pro igual o problema original, né? Eu não posso passar dividindo por x aqui, tem que ser dividido por 1 sobre x, de forma que quando eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, eu tenho essa. Agora, por que eu fiz isso daqui? Porque aqui agora eu posso aplicar o L'Hopital. Porque agora aqui em cima eu tenho zero, né? Porque esse aqui vai dar ln de 1, esse aqui vai para 0, e esse vai para 0. Então, ln de 1 é 0, então eu tenho 0 dividido por 0. Aplicando o L'Hopital, pessoal, esse limite vai dar um limite bem pesado para se calcular, tá? ln, a derivada do ln, deriva em cima e deriva embaixo. L'Hopital não é regra do quociente, é derivar o numerador dividido pela derivada do denominador. Então, a derivada do ln da coisa é 1 sobre a coisa, então isso aqui vai ficar 1 sobre 1 mais 2 sobre x, vezes a derivada de quem está dentro. Pessoal, a derivada de quem está dentro é a derivada de 1 mais 2 sobre x. A derivada de 1 mais 2 sobre x dá isso aqui, tá? Já coloquei, dá menos 2x elevado a menos 2. Tudo isso dividido por derivada de 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1, então vai dar menos 1x a menos 2, ó, menos 1 vezes x a menos 2, ok? Isso daqui agora, veja bem, eu vou escrever de uma forma que a gente não se perca. Isso aqui é o limite de x indo para mais infinito de
Eu vou conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Se quiser colocar menos 1 vezes, pode ser, tá? Não tem necessidade desse 1, mas vamos lá. Quem que é a primeira fração aqui? Ó? É menos 2x elevado a menos 2 sobre 1 mais 2 sobre x e multiplica pelo inverso dessa, que vai dar 1 sobre menos 1 vezes x elevado a menos 2. O que vai acontecer com o x elevado a menos 2? Vai embora. Por isso que eu mantive o x elevado a menos 2, né? Não coloquei 1 sobre x ao quadrado, que daria muita conta chata aí. O menos 2 com menos 1, então, vai dar menos 2, portanto, passando esse limite a limpo, isso aqui vai ficar limite de x tendendo ao infinito de... pessoal, menos 2 com menos 1 vai ficar 2, né? Positivo. Então, isso aqui tudo vai ficar 2 dividido por 1 mais 2 sobre x, que, por sua vez, dá 2. Assim, acabou o nosso problema, né? Que agora, para calcular o limite da f de x com x tendendo ao infinito, isso daqui, lembrando que eu já resolvi isso lá nas primeiras aulas das playlists, eu vou escrever como sendo e elevado ao ln da f de x, pois, afinal de contas, e elevado ao ln da coisa é a própria coisa. Esse aqui é uma constante, então, tecnicamente, eu posso passar o limite lá em cima. Então, isso aqui fica e elevado ao limite de ln de f de x. E, ó, para quem não enxergou, ó, o limite da ln da f de x é igual a isso, que 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 é igual a 2. Então, isso daqui vai ficar e elevado ao quadrado, ok? Com elevado ao quadrado. Acabou o nosso problema? Tecnicamente, não. Por quê? Porque eu cheguei nisso daqui, certo? Aliás, eu cheguei que o limite da f de x é igual a e elevado ao quadrado. E como? Agora é só para concluir a questão da sequência. Eu cheguei no limite da f, tá? Como f de n é igual a 1 mais 2 sobre n elevado a n, que é justamente o an, esse f de n aqui, pessoal, é daqui, ó, substituir o x por n. F de n é 1 sobre 1 mais 2 sobre n elevado a n. Quem que é esse cara? É o meu an do problema dado. Como este cara é o meu an, quer dizer que os pontos da sequência estão sobre o gráfico da função. Se os pontos da sequência estão sobre o gráfico da função e a função vai a 2, então concluímos que o limite de n tendendo ao infinito do meu an também, vai e elevado, deixa eu corrigir aqui, isso aqui vai e elevado a 2, ok? Pois, afinal de contas, o limite da f de x é e ao quadrado e os pontos da sequência estão sobre o gráfico da função, beleza? Morreu esse item, vamos pensar no item B agora, o item B. Pessoal, observa o seguinte, eu vou escrever aqui já quem que é o meu an, tá? O meu an dado, ele é a raiz cúbica de n ao quadrado vezes seno de n ao quadrado sobre n mais 5. Ó, eu só reescrevi o meu an aqui, ó. Raiz cúbica de n ao quadrado, seno de n ao quadrado sobre n mais 5. Opa, tem um seno aqui, né? Seno é limitado. Será que eu consigo escrever isso aqui como um produto de uma sequência que vai a 0 e a outra é limitada? Bom, vamos tentar separar, então. Então, eu escrevi isso aqui, ó. Raiz cúbica de n ao quadrado sobre n mais 5 vezes seno de n ao quadrado, ok? Esse cara aqui, ó, eu vou chamar ele de... Pessoal, vou chamar de bn, tá? Porque o meu exercício original eu chamei de an, então, para não confundir, eu vou chamar de bn. E essa daqui eu vou chamar de cn. Deixa eu fazer uma curva aqui para não... Ok? E esse aqui de cn. Temos que, se eu conseguir provar, essa daqui é limitada, se eu conseguir provar que isso aqui vai a 0, então esse cara que é o produto desse por esse dá 0, né? Temos que cn é limitada. Qualquer exercício a gente precisa justificar tudo, tá? Quando a gente vai fazer uma avaliação, concurso, qualquer coisa do tipo, não é florear, tá, gente? Mas é justificar tudo. Cn ela é limitada, pois o módulo de Cn, né, que é o módulo desse cara, está entre menos 1 e 1, porque seno de qualquer coisa está entre menos 1 e 1. E agora a gente calcula o limite da Bn, que é a segunda condição do teste de produto de uma sequência que vai a 0 e a outra que é limitada.
Então, esse é o limite de n tendendo ao infinito de raiz cúbica de n ao quadrado sobre n mais 5. Pessoal, aqui o que eu fiz, eu só peguei e escrevi, por enquanto, esse cara como sendo n elevado a 2/3 dividido por n mais 5. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar o n em evidência no denominador e depois a gente vê como que vai ficar o nosso problema. Quando eu colocar o n em evidência no denominador, eu vou escrever aqui embaixo já. Isso aqui vai dar limite de n tendendo ao infinito. Aqui eu vou manter por enquanto e aqui eu vou deixar 1 mais 5 sobre n. Agora eu vou fazer a conta. Tipo, como aqui tem um produto agora, né? Eu posso fazer uma divisão de potências de mesma base, posso conservar a base e subtrair o expoente. 2/3 menos 1 dá menos 1/3. Então eu escrevi assim, ó, n menos 1/3. Eu tô fazendo passo a passo, tá, gente? Porque é uma aula de exercícios. E isso daqui, por sua vez, vai ficar 1 sobre n elevado a 1/3, que multiplica 1 mais 5 sobre n. Pronto, isso aqui não precisa nem pensar, ó, agora mais. Porque quando eu fizer n para infinito, isso aqui vai a 0. Aí, então, aqui, se aqui dentro vai a 0, esse cara dá 1. Ok? Então, tudo isso aqui vai dar 1. 1 dividido por... Esse cara vai a infinito, então vai dar 1 vezes o infinito vai dar 1. Portanto, isso aqui deu quanto? Deu 0. Logo, né, o limite do AN, que é o meu problema original, o limite do meu AN, que é meu problema original, é dado pelo limite da BN vezes a CN, com n tendendo a infinito, de forma que esse limite vai a 0, esta é limitada, portanto, o limite de uma sequência que uma sequência que é distribuída no produto, onde o limite vai a 0 e a outra sequência é limitada, o produto é 0, mesmo que esta sequência, o limite não existe. Aliás, o limite desta sequência não existe, porque ela fica sempre subindo, entre menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, então ela nunca vai convergir o limite dessa CN. Ok? Próximo. Item C. Isso aqui tem uma parte que eu vou deixar para vocês pensarem depois, tá? Pessoal, o item C, dá uma olhada. No numerador é fatorial, então é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7 vezes 8, não é assim, tem fatorial. E aqui, ó, no denominador é o produto dos n primeiros ímpares, tá? Não, cuidado para não se confundir. Depois a gente vai pro D aqui, tá, gente? Foca só no C por enquanto. Então aqui, ó, é 1 vezes 3 vezes 5. Se o n for 3, é 1 vezes 3 vezes 5. Se o n for 2, aqui no numerador é 1 vezes 2, né? Que é fatorial de n. Só que no denominador é 1 vezes 3. Tá certo? Então, ó, pode olhar que é sempre o ímpar, e aqui eu paro no 2n menos 1. Ok? Como que eu resolvi esse problema? Eu resolvi da seguinte forma. Pode ser que saia por outro teste, tá, gente? Mas eu resolvi por esse daqui, deu muito certo e ótimo. O A1 é 1, porque aqui fica 1 fatorial dividido por 1. Beleza? O A2, ele vai ser 1 vezes 2 dividido por 1 vezes 3. Pessoal, isso daqui dá 0,66666666. O A3, ele dá 1 vezes 2 vezes 3, que é o fatorial de n, dividido por 1 vezes 3 vezes 5. Se a gente calcular isso aqui vai dar 0,4. Exato, tá? Não é 0,444, não. É só, ó, 3 por 3 vai dar 2 quintos. 2 quintos é 2 partes de 1 quinto. 1 quinto é 0,2, então 0,4. Ok? A4. A4 vai ser 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, dividido por 1 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Tá certo? Pode olhar que bate, ó. Quando você pega n igual a 4, 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. Quando você pega n igual a 3, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Tá vendo? Ó? É o produto dos n primeiros ímpares. Perfeito? Então é o que está aqui no denominador. E aqui é fatorial. Quando você fizer isso daqui, esse cara, ele já dá aproximadamente, eu peguei aproximado, 0,2286. Por que eu estou colocando esses valores? Vocês conseguiram perceber que parece que a minha sequência ela é decrescente? Ela começou em 1, depois ela foi para 0,6666, depois ela 0,4, depois 0,2286.
eu não posso garantir que ela é decrescente, porque eu apenas calculei os 4 primeiros termos. Ninguém garante que chega lá na frente e ela vai dar crescente, subir de novo. Ou vai subir, depois descer, subir, depois finalmente decresce. Então, a pergunta é, será que a n é decrescente? Será que a n é decrescente? Será que a minha n, ela é decrescente? Bom, o que eu vou fazer? O que eu reparei? Observe que todos os ANs são números positivos. Ok? Por quê? Porque aqui eu tenho fatorial e eu tenho produto de ímpares, que são inteiros, os ímpares inteiros positivos. Então, é positivo dividido por positivo. Então, o AN, ele é positivo. Se ele é positivo, eu vou fazer aquele lance de fazer o AN mais 1 dividido pelo AN. Porque se o AN mais 1 dividido pelo AN for menor do que 1, quer dizer que a minha sequência ela é decrescente. Quer dizer que o AN mais 1 é menor do que o AN. Né? A N mais 1 menor do que o AN quer dizer que ela é decrescente. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, o AN mais 1 para poder dividir com esse AN aqui, ok? Toma cuidado na hora de fazer o AN mais 1. Veja bem, quando você pegar o AN mais 1, o numerador tá fácil, é N fatorial. Só que o denominador, eu quero que vocês tomem cuidado, eu fiz um traço bem grande aqui, justamente pelo seguinte, é o produto dos N primeiros ímpares. Veja bem, quando você pega n fatorial, morre no 2n menos 1. Quando você pegar o n mais 1 fatorial, vai morrer um ímpar a mais do que esse. Entenderam a ideia? Veja bem, quando você pega n fatorial, por isso que eu expliquei aqui com o 7, com o 3, aliás, com o 4 que dá 7, com o 3 que dá 5, agora há pouco. Quando você pega n fatorial, ele vai morrer no ímpar pela mesma quantidade, que é 2n menos 1. Se você pegar n mais 1, ele vai dar mais um número ímpar. O próximo ímpar depois desse. Agora vamos lá, se é 1 vezes 3 vezes 5, que é 2n mais 1, qual é o próximo ímpar de forma teórica depois do 2n menos 1? Só pode ser o 2n mais 1. Tá claro? Então, ó, aqui embaixo fica 1 vezes 3 vezes 5 vezes 2n... Opa, aqui é n... Corrigindo, n mais 1 fatorial, certo? 2n menos 1 vezes 2n mais 1. Por quê? Porque se o n morre no 2n menos 1, mais uma unidade que vai acrescentar mais um cara e acrescentar mais um ímpar no denominador. Acrescentar o próximo ímpar no denominador. Então, 2n mais 1. Pessoal, não é 2n, tá? Não é o próximo número, é o próximo número ímpar. Não se esqueça que ó, é 2n menos 1, 2n é o próximo número sucessor que é par, 2n mais 1 é o outro ímpar. Então, eu pulo menos 1, mais 1, ok? E o meu AN, todo mundo já sabe como que é. E temos, portanto, o quê? O AN o próprio exercício deu, tá? O AN é esse aqui. Então, o que é AN mais 1 dividido pelo AN? Pessoal, eu só quis fazer desse jeito, isso aqui é uma observação importante. Pelo fato de ter fatorial, não é que eu estou usando o teste da razão de séries, tá, gente? O fato de ter fatorial, o teste da razão aparece tanto o AN mais 1 sobre o AN, e quando é decrescente ou crescente, também aparece o AN mais 1 sobre o AN. E eu sei lá do teste da razão, essa foi a minha linha de raciocínio. Lá pelo teste da razão de séries, eu sei que quando tem fatorial, usar o teste da razão lá para séries é legal porque quando tem fatorial, o fatorial desaparece. Eu tentei a mesma coisa com a ideia de mostrar aqui que é decrescente, porque decrescente, que não tem nada a ver agora com o teste da razão, mas ele também tem uma coisa do tipo AN mais 1 sobre AN, ok? Assim como aparece no teste da razão o AN mais 1 sobre o AN, aqui, para verificar que uma sequência é decrescente, também aparece o AN mais 1 sobre o AN. Se lá no teste da razão o fatorial desaparece, eu esperei aqui também que poderia desaparecer, ok? Então, ó, veja bem, isso daqui, por sua vez, vai ficar n mais 1 fatorial vezes todos esses caras, 1 vezes 3 vezes 5, vezes 2n menos 1 vezes 2n mais 1, aqui n mais 1 fatorial, vezes, agora multiplica pelo inverso da segunda. Pessoal, o inverso da segunda é o inverso desse aqui, do AN, né?
Então, aqui vai aparecer n fatorial. Tá vendo que o n fatorial vai embora? É a mesma ideia. E aqui vai ficar 1 vezes 3 vezes 5 até o 2n menos 1. O que vai acontecer? O 1 vai embora com 1, o 3 vai embora com 3, o 5 vai embora com 5, todo mundo vai embora com todo mundo até chegar no 2n menos 1. Aqui, ó, vou passar limpo, só para ficar mais claro, só sobrou n mais 1 fatorial dividido por 2n mais 1 vezes n fatorial. Só que a gente sabe que pode escrever isso como n mais 1 vezes n fatorial, 2n mais 1 vezes n fatorial, corta, corta, né? Moral da história, isso daqui deu n mais 1 dividido por 2n mais 1. E agora aqui que vem o pulo do gato. Pessoal, isso daqui é sempre menor que n mais 1 dividido por n mais 1. Lembra da linha de raciocínio da história do maior e do menor? Por quê? Mantive o denominador, continua sendo positivo, tá? As coisas têm que ser tudo positiva. Mantive o numerador e o que eu fiz aqui? Eu diminuí o denominador. Se eu diminuir o denominador, esse número resultante, não tem igual aqui não, é maior. Esse número resultante é maior do que o anterior, ou seja, esse anterior é menor do que esse, porque o denominador desta fração aqui, ó, é maior do que o desta. Tipo, aqui é 2n, aqui é n. Tá certo? Então, isso daqui é 1. Ou seja, eu acabei de provar que o AN mais 1 sobre o AN é menor do que 1, donde a sequência AN é decrescente. Ok? Lembre, tá, gente? Isso aqui a gente viu lá nas aulas de sequências monótonas, beleza? Passando agora para a próxima etapa. Eu preciso mostrar que ela é limitada. Será que a minha N é limitada? Eu já sei que ela é monótona, que é decrescente. Será que ela é limitada? E essa limitação é simples de ver, tá certo? Sendo a N decrescente, pessoal, sendo a N, se eu já provei que ela é decrescente, para todo N natural, tá? Aliás, eu esqueci de mencionar aqui, ó. Isso aqui vale para todo N natural, porque a partir do N igual a 1, isso daqui já é verdade, porque aqui no numerador daria 1 mais 1 é 2, o numerador é o mesmo, né? O denominador daria 2 vezes 1, 2 mais 1, 3, e aqui daria 2. Então o denominador já é menor, é maior aqui o denominador, portanto esse número já é menor do que esse para todo N. A ideia, pessoal, é que eu quis forçar a aparecer o 1, porque esse daqui era aquele resultado, tá? Então ela é decrescente. Como ela é decrescente para todo natural, para todo, ou seja, já a partir do n igual a 1, e o meu A1 vale 1, já garantimos, então já garantimos que o AN é menor ou igual a 1. Ponto. Simples assim. Limitante superior. Não sei do inferior ainda. Ok? Por outro lado, esse é mais fácil ainda. Inclusive, eu utilizei isso para mostrar que era decrescente. Todos os AN são números maiores do que zero. Para todo N. Inclusive, a gente está lá definido. Donde. Pessoal, aqui já acabou, ó. O AN é maior do que zero e, por sua vez, é menor do que 1. Quer dizer, então, que o meu AN e, portanto, a sequência AN é limitada. Ok? A sequência AN, ela é limitada. E, sendo monótona e limitada, é, portanto, convergente. Ok? Para onde vai o limite dela? Deixo para vocês testarem como exercício essa daqui. Vai a zero. Ah, mas porque zero é o limitante inferior? Não. Certo? Eu não posso garantir que o limitante inferior é o valor do limite da sequência. Falamos isso muito na aula de sequências monótonas ilimitadas.
O que eu dou dica para vocês é o seguinte, estudem isso daqui e tentem pensar o que você pode fazer para melhorar esse 1 de forma que eu chegue em alguma sequência que vai a 0. E aí você consegue usar o teorema do confronto, que vai a 0. Perfeito? Bom, partiu para o próximo exemplo, item D. Pessoal, esse item D aqui, olha o que tem aqui, potência, o n está lá na potência, então eu vou utilizar a mesma ideia que eu acabei de utilizar do logaritmo, usando uma f de x igual a 3 elevado a x mais 4 elevado a x sobre 1x, aplica ln para tombar 1 sobre x. Então, ó, seja f de x igual a 3 elevado a x mais 4 elevado a x, 1 sobre x. Assim, aplica o ln dos dois lados, ln do f de x, ln do f de x é igual ao ln de 3 elevado a x mais 4 elevado a x vezes 1 elevado a x. Que isso, por sua vez, pessoal, vai dar 1 sobre x, ln de 3x mais 4x. E agora eu vou aplicar o limite dos dois lados. E, aplicando o limite aqui nessa desigualdade, então isso aqui vai dar o limite nessa igualdade, não desigualdade, perdão. Limite de x indo para infinito, por isso que eu quis fazer o primeiro, para poder já fixar melhor a ideia, tá? Dessa forma aqui. Isso daqui vai dar o limite, é a mesma ideia do item A, tá? Dessa aula. De 1 sobre x vezes o ln de 3x mais 4x. Bom, pessoal, eu vou passar limpo aqui, ó. Nem precisaria, mas acho que vocês já enxergaram. Ó, aqui em cima da ln de 3x mais 4x, dividido por x. Olha esse limite aqui. O que que vai dar essa parcela? O que que vai dar aqui? Quando você pegar aqui, 3 elevado a x, isso aqui é uma função exponencial que vai para mais infinito, isso aqui vai para mais infinito. Mais infinito, então da ln dá para mais infinito. E aqui vai mais infinito. O que que eu posso fazer? Aqui não tem dessa de inverter, não, tá? Tipo, igual o primeiro exemplo, que era 0 vezes infinito, passei dividindo. Aqui já saiu pronto, tá? Aqui já é infinito dividido por infinito. Do jeito que tombou, já saiu infinito dividido por infinito. Quando eu aplicar L'Hopital, eu tenho que calcular a derivada do de cima dividido pela derivada do de baixo, tá? Que é L'Hopital que eu estou fazendo. Isso vai dar limite de x tendendo ao infinito. Limite de x tendendo ao infinito. Qual que é a derivada do ln? É 1 sobre a coisa. Então, isso aqui vai dar 1 sobre a coisa. Agora, aqui toma um pouco de cuidado. Vezes a derivada de quem está dentro. Qual que é a derivada de 3 elevado a x? Todo mundo lembra a derivada de e elevado a x. A derivada de e elevado a x é elevado a x. Mas na hora que coloca 3 ou 4, vocês se embananam. Mas a derivada de uma exponencial também é exponencial vezes o ln da base. Mais derivada de 4 elevado a x é 4 elevado a x vezes o ln da base. Tanto é que o e elevado a x, a derivada é e elevado a x vezes ln de e. Também dá. Só que ln de e é 1. Então fica e elevado a x vezes 1, que é o próprio e de x. Vocês aprenderam isso em cálculo 1. Tudo isso daqui está, por sua vez, dividido por 1. Ok? Passando isso tudo aqui a limpo, vou escrever aqui na linha de baixo, isso fica limite de x tendendo a infinito de 3x vezes ln de 3 mais 4x ln de 4, tudo isso dividido por 3x mais 4x. Pessoal, o bizu agora, vou ter que fazer numa outra folha, é o seguinte. Eu tenho que colocar aqui alguém em evidência para fazer o meu limite tender ao infinito e alguma coisa ir a zero. Geralmente, quando é polinômio, a gente pega o cara, o n, igual eu fiz agora há pouco, o n vezes 1 mais 5 sobre n. Teve um exemplo que eu fiz isso. Aqui eu vou colocar o 4 elevado a x em evidência, tanto no numerador quanto no denominador. Por que eu estou colocando o 4 elevado a x e não o 3 elevado a x? Primeiro eu vou fazer a conta. Quando eu chegar no resultado da conta, aí vocês vão entender por que eu coloquei o 4 em evidência, o 4 elevado a x, e não o 3 elevado a x. Beleza? Então, bora fazer essa conta aí. Essa conta, então, ó, continuando aqui, ó, vou tentar deixar as duas folhas, que agora eu já estou passando por uma outra folha aqui, ó. Isso vai ficar o limite de x tendendo ao infinito de 4 elevado a x. Agora, vamos lá. Para que dê 3x ln de 3, então aqui vai ficar
3x dividido por 4x vezes ln de 3, mais ln de 4, porque aqui tem um 4x dá, tudo isso dividido por 4 elevado a x, ok? Que, por sua vez, vai dar também 3x sobre 4x, opa, aqui não tem ln não, mais 1, ok? Esse vai cancelar com esse, e isso daqui vai ficar o limite de x tendendo a infinito de quem? 3 sobre x, 4 sobre x é 3 quartos de x. ln de 3 mais ln de 4. E aqui fica 3 quartos de x mais 1. Aqui agora, com essa conta, eu consigo explicar para vocês por que eu coloquei o 4 e não o 3 em evidência. 4 elevado a x e não 3 elevado a x. Pessoal, repare uma coisa. 3 sobre 4 é um número menor do que 1. Tá? Entre 0 e 1. Porque o denominador é maior. 3 quartos, para ser mais preciso, é 0,75. Qualquer número r elevado a x, no caso, aqui é uma função exponencial de base que está entre 0 e 1. Isso aqui é uma... Se eu olho só para o 3 quartos elevado a x, isso aqui é um número que está entre 0 e 1, elevado, é uma função exponencial de base entre 0 e 1. Como que é o gráfico de uma função exponencial de base entre 0 e 1? Ela vem lá do menos infinito, subindo lá de cima, passa no 1 e tende a 0. Então, o fato de eu ter colocado o 4 em evidência é que eu queria chegar numa fração que fosse entre 0 e 1 para garantir que esse pedaço vai a 0 e esse vai a 0. Se você coloca o 3 em evidência, ao invés de dar 3 elevado a x, né? Ao invés de dar 3 quartos, daria 4 terços. Só que 4 terços é maior do que 1. Ok? Se 4 terços é maior do que 1, isso daqui iria para infinito. Você, de novo, ia ter infinito dividido por infinito. Não vai começar a te ajudar em nada. Tá claro? Então, eu coloquei sempre... Eu coloco para problemas... Bom, é que é problemas desse tipo, né? Que para problemas desse caso aqui, a gente sempre coloca do valor de maior base. No caso, era 3 e 4. Então, 3 elevado a x, 4 elevado a x, a gente vai colocar o 4, que é maior entre 3 e 4. Isso vale para qualquer caso, tá? Se você tem ali dividido por a elevado a x mais b elevado a x, você vai colocar o maior entre a e b. Tá? Que eu não sei qual é o valor de a e b aí no caso. No caso nosso aqui é 4. Passando a limpo essas contas, então, pessoal, isso daqui, então, vai ficar 0 vezes ln de 3 mais ln de 4 dividido por 0 mais 1, ok? Isso daqui, então, por sua vez, vai dar o ln de 4. Ou seja, se eu for voltar desde o começo do problema, ó, tá aqui a folha aqui ainda, ó, o limite do ln do f de x era igual a esse limite, que era igual a esse limite, resolvemos, e aí deu igual a esse limite, que ele deu ln de 4. Então, a gente conclui que o limite de x tendendo ao infinito de ln da f de x é igual a ln de 4. Donde, o que a gente vai concluir a partir de agora? A gente conclui, lá daquela mesma análise que eu fiz no primeiro exemplo aqui, né? A gente vai pegar o limite do f de x com x tendendo ao infinito é igual ao limite, aquele mesmo esqueminha, de e elevado ao ln da f de x, que por sua vez é o limite não, que é e elevado ao limite da ln da f de x, mas a gente acabou de ver que o limite da ln da f de x dá ln de 4, ok? Então, isso vai dar e elevado ao ln de 4, perfeito? E e elevado ao ln de 4 é igual a 4. Ou seja, como o f de n, já vou colocar direto para ganhar tempo, dá o a n, temos que o limite da minha AN, que é aquela sequência original do meu problema, também dá 4. Ok? Bom, bora partir para o último, que esse daqui sim é bonito.
Olha essa sequência aqui. Quero saber se essa sequência ela é convergente ou se ela é divergente. Bom, pessoal, é meio simples de entender a ideia, tá certo? Ela é meio simples de entender a ideia. Mas, ó, aqui é raiz de 2, que dá aproximadamente 1,41. Aí o que você faz? Você vai multiplicar por 2 e passar a raiz. Aí o próximo número, de novo, você vai multiplicar por 2 e passar a raiz. É sempre pegar o anterior e pegar o 2, multiplicar, ó, multiplicar, então quer dizer que isso aqui talvez está formando uma progressão geométrica, né? Porque eu pego esse cara, é o termo anterior, 2, passo a raiz. É o termo anterior, tá vendo? Ó, que o termo anterior tá aqui, 2, passa a raiz. Ó, é o termo anterior, pego 2 e passo a raiz. Apenas por uma questão de curiosidade, esse cara aqui, ó, ele vale 1,41, esse daqui vale aproximadamente, tá, gente? 1,68, 1,83, 1,91, ou seja, aparentemente é crescente, né? E aí eu poderia pensar assim, nossa, então eu vou resolver isso daí pelo esquema da sequência sermonótona ilimitada. Não. Eu resolvi isso daqui calculando o limite direto, só que antes eu descobri quem é o termo geral. Quem é o termo geral desta sequência? E aí eu apliquei o limite, tendendo ao infinito dessa sequência. Bom, o A1 tá claro para todo mundo que é o raiz de 2, que é 2 elevado a meio. Aqui que começa o bizu do problema, ok? Claro, gente, eu fiz esse exercício depois de rabiscar bastante, tá? Eu testei vários testes, aí eu consegui fazer dessa forma. Se você conseguir de outra, é até interessante, me escreva sobre isso. Esse cara, veja o que eu fiz. Vocês há de concordar que aqui é como se eu tivesse tudo elevado a meio e 2 vezes elevado a vezes 2 a meio. Pera lá, tudo que está para fora é a meio. Então eu tenho como se fosse aqui, ó. Eu vou até usar uns colchetes para não confundir. Isso fica 2 vezes 2 elevado a meio, por sua vez, todo mundo elevado a meio. Ok? O que eu vou fazer? Isso daqui, ó, eu vou enxergar como sendo o produto de um número elevado a meio vezes outro número elevado a meio. Só que isso aqui vai ficar assim, ó. Deixa eu escrever que eu acho que fica mais claro o que eu tô querendo dizer. Fica 2, tanto é que eu coloquei colchete de propósito. É o primeiro elevado a meio vezes o segundo elevado a meio. Tá certo, gente? Eu só usei a ideia de pegar um rascunho aqui para ficar mais claro para vocês. Eu só usei essa ideia aqui, ó. A vezes B elevado a meio é A vezes meio vezes B elevado a meio, certo? Foi o que eu fiz aqui, ok? Então, voltando aqui agora, ó. O que é 2 elevado a meio? Eu vou manter esse 2 elevado a meio. E o que é esse aqui? Esse aqui eu mantive e esse aqui eu fiz a conta. 2 a meio vezes meio é 2 a 1/4. O que deu aqui? Deu 2 elevado a meio mais 1/4. Bonito, né? Ó, 2 a meio mais 1/4. Vamos fazer o A3? Cuidado agora na hora daqui de montar o problema, porque ó, é a raiz de 2, da raiz de 2, da raiz de 2. Aí tem essa raiz, essa e essa. Ok? Eu vou parar no A3, tá, gente? Porque depois a gente vai aferir aí, inferir uma igualdade que é verdadeira. Esse A3, eu vou tentar usar a mesma ideia que eu fiz agora há pouco, mas primeiro eu vou abrir um parênteses para falar assim, ó, eu tenho aqui, ó, 2, ok? Vezes, esse parênteses aqui é como se fosse a raiz daqui de fora, deu um destaque para não confundir. E o que está aqui dentro é esse pedaço aqui. Vou copiar ele de novo. Tá vendo? Ó, o que está aqui dentro aqui agora é exatamente esse pedaço do A2. Então, isso daqui, por sua vez, eu vou escrever assim, ó, abre um colchete igual esse aqui, ó, 2 vezes 2 a meio, tudo isso a meio, fecha o parênteses, e isso daqui, por sua vez, é elevado a meio, que é o da raiz grandona. E agora eu vou usar a mesma ideia do que eu fiz agora há pouco. Vai ficar 2 a meio, mais tudo isso a meio, ok? Só que na hora que você abrir, ó, veja bem, isso daqui vai dar, eu vou quebrar aqui, ó, 2 a meio, vê se vocês conseguem acompanhar aqui comigo agora. Agora eu vou fazer isso daqui separadamente, ó, vezes esse cara aqui, ó, 2 vezes 2. Opa, aqui tem um colchete também, tá?
Exatamente esse cara que eu estou repetindo. A meio. Agora, fecha o colchete, pega esse meio, fecha esse parênteses, e isso está elevado a meio. Ok? Agora eu vou pegar e aplicar, esquece esse aqui, agora eu vou aplicar esse meio aqui, ó, 2 elevado a meio, e aqui vai ficar 2 elevado a meio vezes meio, meio. Só que tá vendo que esse 2 elevado a meio aqui também interfere aqui. Então, vê se vocês conseguem acompanhar comigo. Isso daqui, por sua vez, isso aqui, por sua vez, vai dar 2, eu vou copiar aqui, tá, pessoal? Pra gente, eu tenho que tomar muito cuidado. Copiei o primeiro. Aqui agora, ó, vou abrir um parênteses, vou abrir um colchete que vai dar 2 a meio, que é esse meio aqui. Beleza? O meio é esse aqui, ó. É esse elevado a esse vezes esse. E agora aqui, ó, fica 2 a meio, por sua vez, a meio e, por sua vez, a meio. Bagunça, né? Ó, porque ó, esse tá elevado a esse, tá elevado a esse, tá elevado a esse. Moral da história, quanto que deu essa conta toda aqui, ó? 2 a meio vezes 2 a 1/4 vezes 2 a 1/8. Que eu vou escrever isso daqui como sendo 2 elevado a meio mais 1/4 mais 1/8. Eu acho que aqui a gente já consegue ter uma ideia. Em geral, pessoal, em geral, eu vou chegar que o meu AN, ele é 2 elevado a meio mais 1/4 mais 1/8 mais 1 sobre 16. Aqui é 2 ao quadrado, aqui é 2 a 1, desculpa, que é o primeiro termo. 1 sobre 2 a 1. Aqui é 1 sobre 2 a 1 mais 1 sobre 2 a 2. Aí, aqui, né? 1 sobre 2 a 1 mais 1 sobre 2 a 2. Aqui deu 1 sobre 2 a 1, 1 sobre 2 a 2, 1 sobre 2 a 3. Então, isso daqui segue até 1 sobre 2 elevado a n. Vamos chamar tudo isso daqui, ó, de alfa. Ok? Esse cara vai ser o alfa. O que eu quero fazer agora? Como faremos o n tender ao infinito? Como faremos o n tender ao infinito para calcular, né? Vamos colocar assim, ao calcular o limite de AN com n tendendo ao infinito, né? Podemos observar que esta soma alfa aqui, ó, vou virar a folha aqui, esta soma alfa que é meio mais 1/4 mais 1/8 mais 1 sobre 2 elevado a n é como se fosse um i variando de 0 até n de 1 sobre 2 elevado a i. Olha que coisa bonita que está começando a ficar. Ou seja, a potência alfa ela é o quê? É a soma parcial. Ela é a soma parcial Sn com i variando de 0 até n de 1 sobre 2i, 2 elevado a i, desculpa, da série geométrica S igual a, agora sim, n variando de 0 até o infinito de 1 sobre 2 elevado a n. Gente, a gente tá careca de saber que essa série ela é convergente. Que é convergente. Aqui eu não coloquei ela no formato ainda. Que é convergente. Tem razão meio, né? Vamos escrever isso. Tem razão R meio. E, além disso, quando eu tenho uma série geométrica de razão, quando eu tenho uma série geométrica convergente, a gente tem uma fórmula para somar os infinitos termos. Isso daqui, ó, 1 sobre 2 elevado a n, a gente já fez numa aula de série, olha só que bacana, tem série envolvida com sequência. Então, só estou reproduzindo de novo, é 1 sobre 2 elevado a n. Opa, aqui não é 0 não, aqui é 1, né? Olha a força do hábito da série de potência.
n variando de 1 até o infinito, de meio até meio elevado a n menos 1, e aí a gente chega que este cara é o A da série geométrica e essa é a razão. Ok? Aqui, pessoal, também ó, é 1, e aqui também é 1, tá? Porque eu estou lidando com série numérica, não série de potência. E isso daqui é igual a quem? Ao A dividido por 1 menos o R. Quanto que dá isso? Meio dividido por meio, que é 1. Portanto, acabou o nosso problema. Portanto, o limite do AN quando n tende ao infinito, que é limite de 2 elevado a meio mais 1/4 mais 1/8 mais 1 sobre 2 elevado a n. O que acontece? Quando eu tenho uma exponencial, eu posso jogar o limite lá para cima. Lembrando que a gente chamou isso aqui de alfa, tá? Então, eu já vou me dar o luxo de fazer só assim, ó. Isso é igual a 2 vezes o limite do alfa, ok? Vou colocar desse jeito porque eu estava chamando isso aqui de alfa. Quando n tende ao infinito. Mas, espera aí, quando o alfa faz o n tender ao infinito, eu tenho essa série aqui. Ó, é só fazer o limite, é o limite do Sn aqui, certo? Então, ó, se for para ficar mais bonito, eu ficaria assim, ó, 2 vezes o limite do Sn, que a gente acabou de calcular, com n tendendo ao infinito. E isso daqui deu quanto? Limite do Sn é 1, né? Porque é a soma quando vai para infinito. 2 elevado a 1, que dá 2. E esse é o valor de convergência, que era... Tá vendo a suspeita? Ó, tava batendo legal. Deu 1,91 aqui, por exemplo. Tá certo, pessoal? Moral da história, eu utilizei resultado de série para se garantir a convergência de uma sequência. Bem bacana, né? Com isso, eu já encerro essa aula. Deu uma aula relativamente comprida, porque eu quis falar de bastante exercícios de sequência. Na nossa próxima aula, parte 2, eu vou falar de exercícios que envolvem séries. É para ser mais rápido, porque como a gente fez vários exemplos, durante o decorrer da playlist, ali vai ser só para dar uma reforçada em alguns testes mesmos e trabalhar essa convergência e divergência de séries. Acabamos sequências, partiremos para a série, e depois uma última parte nós falaremos da parte 3, que é a parte de funções dada por série de potência e séries de potência. Beleza? Então, aguardo vocês na nossa penúltima aula dessa playlist, para a gente já encerrarmos com mais exercícios. Então, grande abraço, nos vemos em breve.